assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Após a morte do Papa, este homem ficou com a difícil missão de coordenar o conclave para eleger o novo líder da maior igreja do mundo. Uma grande responsabilidade que ele sentiu pesar sobre os seus ombros, pois já sabia quais interesses estavam envolvidos no coração de muitos que se candidatavam para se tornarem o novo Papa. Um homem que precisará de muita coragem e direção de Deus para reconhecer aqueles que são verdadeiros e os que estão agindo em benefício próprio. Uma missão que envolverá muitos interesses humanos, mas, para que o sucessor do Papa seja alguém que tenha seu coração voltado para o bem das pessoas que lidera, um grande plano de ação e a busca de aliados fiéis será a única forma de alcançar este objetivo. Uma eleição que, se não for feita da forma correta, tem o poder de mudar os rumos na maior igreja do mundo e colocar o poder nas mãos de uma pessoa errada. Com a firme esperança de que Deus iria lhe fortalecer e lhe guiar nesta importante missão, ele aceita o desafio e enfrenta tudo e todos, para que o novo Papa seja o homem escolhido por Deus. Tudo começa com uma notícia que balança o mundo. O Papa morreu. Sim, o líder da Igreja Católica, a figura mais respeitada por milhões de pessoas, simplesmente partiu. E quando isso acontece, a coisa fica séria. Porque, veja só, alguém vai ter que assumir esse lugar. E não é qualquer pessoa que pode ser o novo Papa. Precisa ser alguém escolhido com muito cuidado, oração e, claro, estratégia. É aí que entra o nosso protagonista, um cardeal quieto, observador, mas super inteligente. Ele não queria esse peso todo, mas acabou ficando com a missão de organizar o conclave, que é basicamente um tipo de eleição secreta onde os cardeais do mundo inteiro se juntam para escolher o novo Papa. Só que, diferente de uma eleição comum, esse negócio acontece trancado, com todo mundo isolado, sem celular, sem jornal, sem nada. Só eles, suas orações e suas intenções. Logo que a morte do Papa é anunciada, o Vaticano entra num ritmo diferente. Tem gente chorando, claro, mas tem também quem já começa a se mexer nos bastidores, tipo, é agora, hein? É minha chance. E o nosso cardeal percebe isso rapidinho. Ele vê que por trás dos rostos sérios e das palavras bonitas, tem muita gente jogando sujo. Tem cardeal que quer poder, influência, status. E isso começa a deixar o clima tenso, tipo aqueles filmes de espionagem onde você nunca sabe quem é do bem de verdade. Enquanto o mundo inteiro espera para saber quem vai ser o novo Papa, dentro do Vaticano a movimentação é intensa. O protagonista precisa cuidar de tudo, desde as cerimônias de despedida até a preparação do local do conclave, que é a Capela Sistina. E, meu amigo, não é só chegar e mandar todo mundo votar. Tem protocolo, tem tradição, tem regras que vêm de séculos atrás. E todo mundo de olho em cada detalhe. Só que o mais doido é que, enquanto ele cuida de tudo isso, ele vai percebendo que a coisa é muito mais profunda. Ele escuta conversas, recebe bilhetes, vê atitudes que mostram que tem gente ali mais preocupada com seus próprios interesses do que com a missão de liderar milhões de fiéis. E isso começa a incomodar ele de verdade. Não porque ele quer o cargo, longe disso, mas porque ele sente que precisa proteger a igreja, mesmo que isso signifique bater de frente com os mais poderosos. A primeira parte do filme mostra isso de forma bem intensa. A gente vê os cardeais chegando de vários países, cada um com seu estilo. Tem os mais espirituais, os políticos, os discretos, os vaidosos. Parece até um jogo de xadrez. E no meio de tudo isso, o protagonista começa a montar um quebra-cabeça. Quem realmente está pronto para isso? E quem só quer usar a batina como escudo para esconder ambição? Ah, e tem um detalhe que não dá para esquecer. Ele começa a sentir o peso da responsabilidade. Tipo, e se eu errar em confiar em alguém? E se essa escolha mudar tudo para pior? Ele se vê num fogo cruzado, sem saber em quem confiar, mas ainda assim firme. Porque no fundo, ele acredita que Deus vai mostrar o caminho certo. Só que ele também entende que precisa fazer a parte dele, observar bem, escutar o que não está sendo dito e até desconfiar dos mais carismáticos. O clima já estava meio tenso com a morte do Papa, mas agora a coisa fica ainda mais complicada. Começa aquela movimentação nos bastidores.
Sabe quando parece que tá todo mundo calmo, mas no fundo tá rolando uma guerra silenciosa? Pois é isso. Os cardeais chegaram, cada um com sua malinha, com cara de santo, rezando e tudo mais. Mas alguns ali, mano, estavam com a cabeça em outra coisa. Poder. Sim, poder. Ser papa não é só rezar e dar bênção. É mandar em muita coisa, mexer em decisões gigantescas, influenciar milhões de pessoas. E tem gente que quer isso de qualquer jeito. O nosso protagonista começa a perceber isso com mais clareza. Ele vê um cardeal se encontrando escondido com outro, cochichando. Vê um grupo tentando convencer outros cardeais a votarem em um certo nome. Começa o jogo de alianças, tipo: se você votar em mim agora, depois eu te coloco numa posição importante. Um troca-troca de favores. A política entra com tudo. E o pior, tudo isso acontecendo dentro do Vaticano, que teoricamente devia ser o lugar mais puro, né? Mas ali dentro, a realidade é outra. Não é só oração. Tem muito jogo sujo rolando. E o nosso cardeal, que só queria fazer o que era certo, começa a se sentir meio encurralado. Ele tenta conversar com alguns cardeais mais próximos, gente que ele achava que dava para confiar. Fala dos riscos, da importância de escolher alguém realmente guiado por Deus. Mas nem todos querem ouvir. Alguns dão aquele sorriso amarelo e dizem: temos que ser estratégicos. Outros já nem disfarçam. Dizem na cara dura que a igreja precisa de um papa forte, alguém que saiba negociar com o mundo. Nesse meio tempo, o protagonista começa a investigar mais. Ele não quer acusar ninguém sem provas, mas também não pode ficar de braços cruzados. Então ele começa a juntar informações. Quem está se encontrando com quem está prometendo o quê. Ele se torna tipo um detetive, andando pelos corredores do Vaticano, observando, ouvindo, ligando os pontos. E aí vem uma das partes mais pesadas. Ele descobre que tem um dos candidatos que está envolvido com corrupção fora da igreja. Isso mesmo, um cardeal importante, super respeitado, que muita gente já estava considerando como futuro papa, mas que, por trás, estava metido em escândalo financeiro com gente poderosa de fora. É aí que o nosso cardeal entende. Se esse cara for escolhido, a igreja pode se afundar num mar de escândalos. Mas como contar isso para os outros? Se ele simplesmente abrir a boca e acusar, vão dizer que ele está tentando manipular a eleição. Vão virar contra ele. Então ele precisa achar outro jeito. E nisso, o tempo está passando. O conclave está chegando. Os cardeais vão ser trancados na Capela Sistina e de lá só saem quando o novo papa for escolhido. E não para por aí. Enquanto tudo isso rola, o nosso protagonista também lida com um monte de dúvida interna. Ele começa a pensar: será que eu tô vendo coisa onde não tem? Será que é paranoia minha? Será que sou eu que tô sendo usado por algum plano maior sem perceber? É uma montanha-russa emocional. Ele reza, pede sinais, pede sabedoria. Só que quanto mais ele escuta, mais ele observa, mais claro tudo fica. Tem cardeais que não estão ali para servir, estão ali para mandar. E isso faz ele se encher de coragem. Ele decide que não vai deixar isso passar batido. Se ele puder, vai proteger a escolha. Vai fazer o que for possível para que o próximo papa seja alguém de verdade, alguém com coração limpo. Agora sim, começa o conclave. Todos os cardeais entram na Capela Sistina, um lugar lindo, cheio de arte, mas que, naquele momento, vira um campo de batalha silenciosa. Eles são trancados lá dentro. Ninguém entra, ninguém sai. Sem celular, sem notícias do mundo lá fora. Só eles, suas consciências e a responsabilidade de escolher o novo papa. Nosso protagonista tá lá também, com a cabeça a mil. Ele já sabe que tem gente tentando manipular tudo. Já sacou que tem um cardeal podre no meio. E sabe que se esse cara for escolhido, a igreja vai se afundar. Mas agora, com todos dentro da capela, não tem mais muito o que fazer além de observar. E agir com sabedoria. Começa a primeira votação. Cada cardeal escreve o nome de quem acha que deve ser o novo papa e deposita numa urna especial. Depois eles contam os votos. A fumaça sobe pela chaminé. Preta. Isso quer dizer que ninguém foi escolhido ainda. E essa cena se repete. Votam, contam, fumaça preta. Votam de novo. Nada. Enquanto isso, o clima lá dentro vai ficando mais pesado. Tem cardeal pressionando outros, tipo, você devia apoiar fulano. Pensa na estabilidade da igreja. Ele tem bons contatos políticos. O protagonista vê tudo isso e vai ficando mais inquieto. Ele tenta conversar com os cardeais mais neutros.
aqueles que ainda não estão totalmente influenciados. Mostra suas preocupações sem acusar diretamente ninguém. Fala com calma, mas firme. Tenta abrir os olhos da galera, tipo: gente, isso aqui não é um jogo político. A gente não está elegendo um presidente, a gente está escolhendo um líder espiritual. É com Deus, não com interesses. Enquanto isso, o tal cardeal corrompido começa a ganhar força. Muitos votos vão para ele. E aí o protagonista começa a perceber que talvez precise arriscar mais. Ele pensa: se eu ficar calado, esse homem vai virar papa. Eu não posso deixar. Mas também não pode simplesmente levantar e acusar na frente de todos. Senão o tiro pode sair pela culatra. Após a morte do papa, este homem ficou com a difícil missão de coordenar o conclave para eleger o novo líder da maior igreja do mundo. Uma grande responsabilidade que ele sentiu pesar sobre os seus ombros, pois já sabia quais interesses estavam envolvidos no coração de muitos que se candidatavam para se tornarem o novo papa. Um homem que precisará de muita coragem e direção de Deus para reconhecer aqueles que são verdadeiros e os que estão agindo em benefício próprio. Uma missão que envolverá muitos interesses humanos, mas, para que o sucessor do Papa seja alguém que tenha seu coração voltado para o bem das pessoas que lidera, um grande plano de ação e a busca de aliados fiéis será a única forma de alcançar este objetivo. Uma eleição que, se não for feita da forma correta, tem o poder de mudar os rumos na maior igreja do mundo e colocar o poder nas mãos de uma pessoa errada. Com a firme esperança de que Deus iria lhe fortalecer e lhe guiar nesta importante missão, ele aceita o desafio e enfrenta tudo e todos, para que o novo Papa seja o homem escolhido por Deus. Tudo começa com uma notícia que balança o mundo. O Papa morreu. Sim, o líder da Igreja Católica, a figura mais respeitada por milhões de pessoas, simplesmente partiu. E quando isso acontece, a coisa fica séria. Porque, veja só, alguém vai ter que assumir esse lugar. E não é qualquer pessoa que pode ser o novo Papa. Precisa ser alguém escolhido com muito cuidado, oração e, claro, estratégia. É aí que entra o nosso protagonista, um cardeal quieto, observador, mas super inteligente. Ele não queria esse peso todo, mas acabou ficando com a missão de organizar o conclave, que é basicamente um tipo de eleição secreta onde os cardeais do mundo inteiro se juntam para escolher o novo Papa. Só que, diferente de uma eleição comum, esse negócio acontece trancado, com todo mundo isolado, sem celular, sem jornal, sem nada. Só eles, suas orações e suas intenções. Logo que a morte do Papa é anunciada, o Vaticano entra num ritmo diferente. Tem gente chorando, claro, mas tem também quem já começa a se mexer nos bastidores, tipo: é agora, hein? É minha chance. E o nosso cardeal percebe isso rapidinho. Ele vê que por trás dos rostos sérios e das palavras bonitas, tem muita gente jogando sujo. Tem cardeal que quer poder, influência, status. E isso começa a deixar o clima tenso, tipo aqueles filmes de espionagem onde você nunca sabe quem é do bem de verdade. Enquanto o mundo inteiro espera para saber quem vai ser o novo Papa, dentro do Vaticano a movimentação é intensa. O protagonista precisa cuidar de tudo, desde as cerimônias de despedida até a preparação do local do conclave, que é a Capela Sistina. E, meu amigo, não é só chegar e mandar todo mundo votar. Tem protocolo, tem tradição, tem regras que vêm de séculos atrás. E todo mundo de olho em cada detalhe. Só que o mais doido é que, enquanto ele cuida de tudo isso, ele vai percebendo que a coisa é muito mais profunda. Ele escuta conversas, recebe bilhetes, vê atitudes que mostram que tem gente ali mais preocupada com seus próprios interesses do que com a missão de liderar milhões de fiéis. E isso começa a incomodar ele de verdade. Não porque ele quer o cargo, longe disso, mas porque ele sente que precisa proteger a igreja, mesmo que isso signifique bater de frente com os mais poderosos. A primeira parte do filme mostra isso de forma bem intensa. A gente vê os cardeais chegando de vários países, cada um com seu estilo. Tem os mais espirituais, os políticos, os discretos, os vaidosos. Parece até um jogo de xadrez. E no meio de tudo isso, o protagonista começa a montar um quebra-cabeça. Quem realmente está pronto para isso? E quem só quer usar a batina como escudo para esconder ambição? Ah, e tem um detalhe que não dá para esquecer. Ele começa a sentir o peso da responsabilidade. Tipo, e se eu errar em confiar em alguém? E se essa escolha mudar tudo para pior?
Ele se vê num fogo cruzado, sem saber em quem confiar, mas ainda assim firme. Porque no fundo, ele acredita que Deus vai mostrar o caminho certo. Só que ele também entende que precisa fazer a parte dele, observar bem, escutar o que não está sendo dito e até desconfiar dos mais carismáticos. O clima já estava meio tenso com a morte do Papa, mas agora a coisa fica ainda mais complicada. Começa aquela movimentação nos bastidores. Sabe quando parece que tá todo mundo calmo, mas no fundo tá rolando uma guerra silenciosa? Pois é isso. Os cardeais chegaram, cada um com sua malinha, com cara de santo, rezando e tudo mais. Mas alguns ali, estavam com a cabeça em outra coisa. Poder. Sim, poder. Ser papa não é só rezar e dar bênção. É mandar em muita coisa, mexer em decisões gigantescas, influenciar milhões de pessoas. E tem gente que quer isso de qualquer jeito. O nosso protagonista começa a perceber isso com mais clareza. Ele vê um cardeal se encontrando escondido com outro, cochichando. Vê um grupo tentando convencer outros cardeais a votarem em um certo nome. Começa o jogo de alianças, tipo: se você votar em mim agora, depois eu te coloco numa posição importante. Um troca-troca de favores. A política entra com tudo. E o pior, tudo isso acontecendo dentro do Vaticano, que teoricamente devia ser o lugar mais puro, né? Mas ali dentro, a realidade é outra. Não é só oração. Tem muito jogo sujo rolando. E o nosso cardeal, que só queria fazer o que era certo, começa a se sentir meio encurralado. Ele tenta conversar com alguns cardeais mais próximos, gente que ele achava que dava para confiar. Fala dos riscos, da importância de escolher alguém realmente guiado por Deus. Mas nem todos querem ouvir. Alguns dão aquele sorriso amarelo e dizem: temos que ser estratégicos. Outros já nem disfarçam. Dizem na cara dura que a igreja precisa de um papa forte, alguém que saiba negociar com o mundo. Nesse meio tempo, o protagonista começa a investigar mais. Ele não quer acusar ninguém sem provas, mas também não pode ficar de braços cruzados. Então ele começa a juntar informações. Quem está se encontrando com quem está prometendo o quê. Ele se torna tipo um detetive, andando pelos corredores do Vaticano, observando, ouvindo, ligando os pontos. E aí vem uma das partes mais pesadas. Ele descobre que tem um dos candidatos que está envolvido com corrupção fora da igreja. Isso mesmo, um cardeal importante, super respeitado, que muita gente já estava considerando como futuro papa, mas que, por trás, estava metido em escândalo financeiro com gente poderosa de fora. É aí que o nosso cardeal entende. Se esse cara for escolhido, a igreja pode se afundar num mar de escândalos. Mas como contar isso para os outros? Se ele simplesmente abrir a boca e acusar, vão dizer que ele está tentando manipular a eleição. Vão virar contra ele. Então ele precisa achar outro jeito. E nisso, o tempo está passando. O conclave está chegando. Os cardeais vão ser trancados na Capela Sistina e de lá só saem quando o novo papa for escolhido. E não para por aí. Enquanto tudo isso rola, o nosso protagonista também lida com um monte de dúvida interna. Ele começa a pensar: será que eu tô vendo coisa onde não tem? Será que é paranoia minha? Será que sou eu que tô sendo usado por algum plano maior sem perceber? É uma montanha-russa emocional. Ele reza, pede sinais, pede sabedoria. Só que quanto mais ele escuta, mais ele observa, mais claro tudo fica. Tem cardeais que não estão ali para servir, estão ali para mandar. E isso faz ele se encher de coragem. Ele decide que não vai deixar isso passar batido. Se ele puder, vai proteger a escolha. Vai fazer o que for possível para que o próximo papa seja alguém de verdade, alguém com coração limpo. Agora sim, começa o conclave. Todos os cardeais entram na Capela Sistina, um lugar lindo, cheio de arte, mas que, naquele momento, vira um campo de batalha silenciosa. Eles são trancados lá dentro. Ninguém entra, ninguém sai. Sem celular, sem notícias do mundo lá fora. Só eles, suas consciências e a responsabilidade de escolher o novo papa. Nosso protagonista tá lá também, com a cabeça a mil. Ele já sabe que tem gente tentando manipular tudo. Já sacou que tem um cardeal podre no meio. E sabe que se esse cara for escolhido, a igreja vai se afundar. Mas agora, com todos dentro da capela, não tem mais muito o que fazer além de observar. E agir com sabedoria. Começa a primeira votação. Cada cardeal escreve o nome de quem acha que deve ser o novo papa e deposita numa urna especial. Depois eles contam os votos. A fumaça sobe pela chaminé, preta.
Isso quer dizer que ninguém foi escolhido ainda. E essa cena se repete. Votam, contam, fumaça preta. Votam de novo. Nada. Enquanto isso, o clima lá dentro vai ficando mais pesado. Tem cardeal pressionando outros, tipo, você devia apoiar fulano. Pensa na estabilidade da igreja. Ele tem bons contatos políticos. O protagonista vê tudo isso e vai ficando mais inquieto. Ele tenta conversar com os cardeais mais neutros, aqueles que ainda não estão totalmente influenciados. Mostra suas preocupações sem acusar diretamente ninguém. Fala com calma, mas firme. Tenta abrir os olhos da galera, tipo, gente, isso aqui não é um jogo político. A gente não está elegendo um presidente, a gente está escolhendo um líder espiritual. É com Deus, não com interesses. Enquanto isso, o tal cardeal corrompido começa a ganhar força. Muitos votos vão para ele. E aí o protagonista começa a perceber que talvez precise arriscar mais. Ele pensa, se eu ficar calado, esse homem vai virar papa. Eu não posso deixar. Mas também não pode simplesmente levantar e acusar na frente de todos. Senão o tiro pode sair pela culatra. Após a morte do papa, este homem ficou com a difícil missão de coordenar o conclave para eleger o novo líder da maior igreja do mundo. Uma grande responsabilidade que ele sentiu pesar sobre os seus ombros, pois já sabia quais interesses estavam envolvidos no coração de muitos que se candidatavam para se tornarem o novo papa. Um homem que precisará de muita coragem e direção de Deus para reconhecer aqueles que são verdadeiros e os que estão agindo em benefício próprio. Uma missão que envolverá muitos interesses humanos, mas, para que o sucessor do Papa seja alguém que tenha seu coração voltado para o bem das pessoas que lidera, um grande plano de ação e a busca de aliados fiéis será a única forma de alcançar este objetivo. Uma eleição que, se não for feita da forma correta, tem o poder de mudar os rumos na maior igreja do mundo e colocar o poder nas mãos de uma pessoa errada, com a firme esperança de que Deus iria lhe fortalecer e lhe guiar nesta importante missão. Ele aceita o desafio e enfrenta tudo e todos, para que o novo Papa seja o homem escolhido por Deus. Tudo começa com uma notícia que balança o mundo. O Papa morreu. Sim, o líder da Igreja Católica, a figura mais respeitada por milhões de pessoas, simplesmente partiu. E quando isso acontece, a coisa fica séria. Porque veja só, alguém vai ter que assumir esse lugar. E não é qualquer pessoa que pode ser o novo Papa. Precisa ser alguém escolhido com muito cuidado, oração e, claro, estratégia. É aí que entra o nosso protagonista, um cardeal quieto, observador, mas super inteligente. Ele não queria esse peso todo, mas acabou ficando com a missão de organizar o conclave, que é basicamente um tipo de eleição secreta onde os cardeais do mundo inteiro se juntam para escolher o novo Papa. Só que, diferente de uma eleição comum, esse negócio acontece trancado, com todo mundo isolado, sem celular, sem jornal, sem nada. Só eles, suas orações e suas intenções. Logo que a morte do Papa é anunciada, o Vaticano entra num ritmo diferente. Tem gente chorando, claro, mas tem também quem já começa a se mexer nos bastidores, tipo, é agora, hein? É minha chance. E o nosso cardeal percebe isso rapidinho. Ele vê que por trás dos rostos sérios e das palavras bonitas, tem muita gente jogando sujo. Tem cardeal que quer poder, influência, status. E isso começa a deixar o clima tenso, tipo aqueles filmes de espionagem onde você nunca sabe quem é do bem de verdade. Enquanto o mundo inteiro espera para saber quem vai ser o novo Papa, dentro do Vaticano a movimentação é intensa. O protagonista precisa cuidar de tudo, desde as cerimônias de despedida até a preparação do local do conclave, que é a Capela Sistina. E, meu amigo, não é só chegar e mandar todo mundo votar. Tem protocolo, tem tradição, tem regras que vêm de séculos atrás. E todo mundo de olho em cada detalhe. Só que o mais doido é que, enquanto ele cuida de tudo isso, ele vai percebendo que a coisa é muito mais profunda. Ele escuta conversas, recebe bilhetes, vê atitudes que mostram que tem gente ali mais preocupada com seus próprios interesses do que com a missão de liderar milhões de fiéis. E isso começa a incomodar ele de verdade. Não porque ele quer o cargo, longe disso, mas porque ele sente que precisa proteger a igreja, mesmo que isso signifique bater de frente com os mais poderosos. A primeira parte do filme mostra isso de forma bem intensa. A gente vê os cardeais chegando de vários países, cada um com seu estilo.
Tem os mais espirituais, os políticos, os discretos, os vaidosos. Parece até um jogo de xadrez. E no meio de tudo isso, o protagonista começa a montar um quebra-cabeça. Quem realmente está pronto para isso? E quem só quer usar a batina como escudo para esconder ambição? Ah, e tem um detalhe que não dá para esquecer. Ele começa a sentir o peso da responsabilidade. Tipo, e se eu errar em confiar em alguém? E se essa escolha mudar tudo para pior? Ele se vê num fogo cruzado, sem saber em quem confiar, mas ainda assim firme. Porque no fundo, ele acredita que Deus vai mostrar o caminho certo. Só que ele também entende que precisa fazer a parte dele, observar bem, escutar o que não está sendo dito e até desconfiar dos mais carismáticos. O clima já estava meio tenso com a morte do Papa, mas agora a coisa fica ainda mais complicada. Começa aquela movimentação nos bastidores. Sabe quando parece que está todo mundo calmo, mas no fundo está rolando uma guerra silenciosa? Pois é isso. Os cardeais chegaram, cada um com sua malinha, com cara de santo, rezando e tudo mais. Mas alguns ali, estavam com a cabeça em outra coisa. Poder. Sim, poder. Ser papa não é só rezar e dar bênção. É mandar em muita coisa, mexer em decisões gigantescas, influenciar milhões de pessoas. E tem gente que quer isso de qualquer jeito. O nosso protagonista começa a perceber isso com mais clareza. Ele vê um cardeal se encontrando escondido com outro, cochichando. Vê um grupo tentando convencer outros cardeais a votarem em um certo nome. Começa o jogo de alianças, tipo: se você votar em mim agora, depois eu te coloco numa posição importante. Um troca-troca de favores. A política entra com tudo. E o pior, tudo isso acontecendo dentro do Vaticano, que teoricamente devia ser o lugar mais puro, né? Mas ali dentro, a realidade é outra. Não é só oração. Tem muito jogo sujo rolando. E o nosso cardeal, que só queria fazer o que era certo, começa a se sentir meio encurralado. Ele tenta conversar com alguns cardeais mais próximos, gente que ele achava que dava para confiar. Fala dos riscos, da importância de escolher alguém realmente guiado por Deus. Mas nem todos querem ouvir. Alguns dão aquele sorriso amarelo e dizem: temos que ser estratégicos. Outros já nem disfarçam. Dizem na cara dura que a igreja precisa de um papa forte, alguém que saiba negociar com o mundo. Nesse meio tempo, o protagonista começa a investigar mais. Ele não quer acusar ninguém sem provas, mas também não pode ficar de braços cruzados. Então ele começa a juntar informações. Quem está se encontrando com quem está prometendo o quê. Ele se torna tipo um detetive, andando pelos corredores do Vaticano, observando, ouvindo, ligando os pontos. E aí vem uma das partes mais pesadas. Ele descobre que tem um dos candidatos que está envolvido com corrupção fora da igreja. Isso mesmo, um cardeal importante, super respeitado, que muita gente já estava considerando como futuro papa, mas que, por trás, estava metido em escândalo financeiro com gente poderosa de fora. É aí que o nosso cardeal entende. Se esse cara for escolhido, a igreja pode se afundar num mar de escândalos. Mas como contar isso para os outros? Se ele simplesmente abrir a boca e acusar, vão dizer que ele está tentando manipular a eleição. Vão virar contra ele. Então ele precisa achar outro jeito. E nisso, o tempo está passando. O conclave está chegando. Os cardeais vão ser trancados na Capela Sistina e de lá só saem quando o novo papa for escolhido. E não para por aí. Enquanto tudo isso rola, o nosso protagonista também lida com um monte de dúvida interna. Ele começa a pensar: será que eu tô vendo coisa onde não tem? Será que é paranoia minha? Será que sou eu que tô sendo usado por algum plano maior sem perceber? É uma montanha-russa emocional. Ele reza, pede sinais, pede sabedoria. Só que quanto mais ele escuta, mais ele observa, mais claro tudo fica. Tem cardeais que não estão ali para servir, estão ali para mandar. E isso faz ele se encher de coragem. Ele decide que não vai deixar isso passar batido. Se ele puder, vai proteger a escolha. Vai fazer o que for possível para que o próximo papa seja alguém de verdade, alguém com coração limpo. Agora sim, começa o conclave. Todos os cardeais entram na Capela Sistina, um lugar lindo, cheio de arte, mas que, naquele momento, vira um campo de batalha silenciosa. Eles são trancados lá dentro. Ninguém entra, ninguém sai. Sem celular, sem notícias do mundo lá fora. Só eles, suas consciências e a responsabilidade de escolher o novo papa. Nosso protagonista está lá também.
com a cabeça a mil. Ele já sabe que tem gente tentando manipular tudo. Já sacou que tem um cardeal podre no meio. E sabe que se esse cara for escolhido, a igreja vai se afundar. Mas agora, com todos dentro da capela, não tem mais muito o que fazer além de observar. E agir com sabedoria. Começa a primeira votação. Cada cardeal escreve o nome de quem acha que deve ser o novo papa e deposita numa urna especial. Depois eles contam os votos. A fumaça sobe pela chaminé. Preta. Isso quer dizer que ninguém foi escolhido ainda. E essa cena se repete. Votam, contam, fumaça preta. Votam de novo. Nada. Enquanto isso, o clima lá dentro vai ficando mais pesado. Tem cardeal pressionando outros, tipo, você devia apoiar fulano. Pensa na estabilidade da igreja. Ele tem bons contatos políticos. O protagonista vê tudo isso e vai ficando mais inquieto. Ele tenta conversar com os cardeais mais neutros, aqueles que ainda não estão totalmente influenciados. Mostra suas preocupações sem acusar diretamente ninguém. Fala com calma, mas firme. Tenta abrir os olhos da galera, tipo, gente, isso aqui não é um jogo político. A gente não está elegendo um presidente, a gente está escolhendo um líder espiritual. É com Deus, não com interesses. Enquanto isso, o tal cardeal corrompido começa a ganhar força. Muitos votos vão para ele. E aí o protagonista começa a perceber que talvez precise arriscar mais. Ele pensa, se eu ficar calado, esse homem vai virar papa. Eu não posso deixar. Mas também não pode simplesmente levantar e acusar na frente de todos. Senão o tiro pode sair pela culatra. Após a morte do papa, este homem ficou com a difícil missão de coordenar o conclave para eleger o novo líder da maior igreja do mundo. Uma grande responsabilidade que ele sentiu pesar sobre os seus ombros, pois já sabia quais interesses estavam envolvidos no coração de muitos que se candidatavam para se tornarem o novo papa. Um homem que precisará de muita coragem e direção de Deus para reconhecer aqueles que são verdadeiros e os que estão agindo em benefício próprio. Uma missão que envolverá muitos interesses humanos, mas, para que o sucessor do Papa seja alguém que tenha seu coração voltado para o bem das pessoas que lidera, um grande plano de ação e a busca de aliados fiéis será a única forma de alcançar este objetivo. Uma eleição que, se não for feita da forma correta, tem o poder de mudar os rumos na maior igreja do mundo e colocar o poder nas mãos de uma pessoa errada. Com a firme esperança de que Deus iria lhe fortalecer e lhe guiar nesta importante missão, ele aceita o desafio e enfrenta tudo e todos, para que o novo Papa seja o homem escolhido por Deus. Tudo começa com uma notícia que balança o mundo. O Papa morreu. Sim, o líder da Igreja Católica, a figura mais respeitada por milhões de pessoas, simplesmente partiu. E quando isso acontece, a coisa fica séria. Porque veja só, alguém vai ter que assumir esse lugar. E não é qualquer pessoa que pode ser o novo Papa. Precisa ser alguém escolhido com muito cuidado, oração e, claro, estratégia. É aí que entra o nosso protagonista, um cardeal quieto, observador, mas super inteligente. Ele não queria esse peso todo, mas acabou ficando com a missão de organizar o conclave, que é basicamente um tipo de eleição secreta onde os cardeais do mundo inteiro se juntam para escolher o novo Papa. Só que, diferente de uma eleição comum, esse negócio acontece trancado, com todo mundo isolado, sem celular, sem jornal, sem nada. Só eles, suas orações e suas intenções. Logo que a morte do Papa é anunciada, o Vaticano entra num ritmo diferente. Tem gente chorando, claro, mas tem também quem já começa a se mexer nos bastidores, tipo, é agora, hein? É minha chance. E o nosso cardeal percebe isso rapidinho. Ele vê que por trás dos rostos sérios e das palavras bonitas, tem muita gente jogando sujo. Tem cardeal que quer poder, influência, status. E isso começa a deixar o clima tenso, tipo aqueles filmes de espionagem onde você nunca sabe quem é do bem de verdade. Enquanto o mundo inteiro espera para saber quem vai ser o novo Papa, dentro do Vaticano a movimentação é intensa. O protagonista precisa cuidar de tudo, desde as cerimônias de despedida até a preparação do local do conclave, que é a Capela Sistina. E, meu amigo, não é só chegar e mandar todo mundo votar. Tem protocolo, tem tradição, tem regras que vêm de séculos atrás. E todo mundo de olho em cada detalhe. Só que o mais doido é que, enquanto ele cuida de tudo isso, ele vai percebendo que a coisa é muito mais profunda. Ele escuta conversas, recebe bilhetes,
vê atitudes que mostram que tem gente ali mais preocupada com seus próprios interesses do que com a missão de liderar milhões de fiéis. E isso começa a incomodar ele de verdade. Não porque ele quer o cargo, longe disso, mas porque ele sente que precisa proteger a igreja, mesmo que isso signifique bater de frente com os mais poderosos. A primeira parte do filme mostra isso de forma bem intensa. A gente vê os cardeais chegando de vários países, cada um com seu estilo. Tem os mais espirituais, os políticos, os discretos, os vaidosos. Parece até um jogo de xadrez. E no meio de tudo isso, o protagonista começa a montar um quebra-cabeça. Quem realmente está pronto para isso? E quem só quer usar a batina como escudo para esconder ambição? Ah, e tem um detalhe que não dá para esquecer. Ele começa a sentir o peso da responsabilidade. Tipo, e se eu errar em confiar em alguém? E se essa escolha mudar tudo para pior? Ele se vê num fogo cruzado, sem saber em quem confiar, mas ainda assim firme. Porque no fundo, ele acredita que Deus vai mostrar o caminho certo. Só que ele também entende que precisa fazer a parte dele, observar bem, escutar o que não está sendo dito e até desconfiar dos mais carismáticos. O clima já estava meio tenso com a morte do Papa, mas agora a coisa fica ainda mais complicada. Começa aquela movimentação nos bastidores. Sabe quando parece que tá todo mundo calmo, mas no fundo tá rolando uma guerra silenciosa? Pois é isso. Os cardeais chegaram, cada um com sua malinha, com cara de santo, rezando e tudo mais. Mas alguns ali, estavam com a cabeça em outra coisa. Poder. Sim, poder. Ser papa não é só rezar e dar bênção. É mandar em muita coisa, mexer em decisões gigantescas, influenciar milhões de pessoas. E tem gente que quer isso de qualquer jeito. O nosso protagonista começa a perceber isso com mais clareza. Ele vê um cardeal se encontrando escondido com outro, cochichando. Vê um grupo tentando convencer outros cardeais a votarem em um certo nome. Começa o jogo de alianças, tipo: se você votar em mim agora, depois eu te coloco numa posição importante. Um troca-troca de favores. A política entra com tudo. E o pior, tudo isso acontecendo dentro do Vaticano, que teoricamente devia ser o lugar mais puro, né? Mas ali dentro, a realidade é outra. Não é só oração. Tem muito jogo sujo rolando. E o nosso cardeal, que só queria fazer o que era certo, começa a se sentir meio encurralado. Ele tenta conversar com alguns cardeais mais próximos, gente que ele achava que dava para confiar. Fala dos riscos, da importância de escolher alguém realmente guiado por Deus. Mas nem todos querem ouvir. Alguns dão aquele sorriso amarelo e dizem: temos que ser estratégicos. Outros já nem disfarçam. Dizem na cara dura que a igreja precisa de um papa forte, alguém que saiba negociar com o mundo. Nesse meio tempo, o protagonista começa a investigar mais. Ele não quer acusar ninguém sem provas, mas também não pode ficar de braços cruzados. Então ele começa a juntar informações. Quem está se encontrando com quem está prometendo o quê. Ele se torna tipo um detetive, andando pelos corredores do Vaticano, observando, ouvindo, ligando os pontos. E aí vem uma das partes mais pesadas. Ele descobre que tem um dos candidatos que está envolvido com corrupção fora da igreja. Isso mesmo, um cardeal importante, super respeitado, que muita gente já estava considerando como futuro papa, mas que, por trás, estava metido em escândalo financeiro com gente poderosa de fora. É aí que o nosso cardeal entende. Se esse cara for escolhido, a igreja pode se afundar num mar de escândalos. Mas como contar isso para os outros? Se ele simplesmente abrir a boca e acusar, vão dizer que ele está tentando manipular a eleição. Vão virar contra ele. Então ele precisa achar outro jeito. E nisso, o tempo está passando. O conclave está chegando. Os cardeais vão ser trancados na Capela Sistina e de lá só saem quando o novo papa for escolhido. E não para por aí. Enquanto tudo isso rola, o nosso protagonista também lida com um monte de dúvida interna. Ele começa a pensar: será que eu tô vendo coisa onde não tem? Será que é paranoia minha? Será que sou eu que tô sendo usado por algum plano maior sem perceber? É uma montanha-russa emocional. Ele reza, pede sinais, pede sabedoria. Só que quanto mais ele escuta, mais ele observa, mais claro tudo fica. Tem cardeais que não estão ali para servir, estão ali para mandar. E isso faz ele se encher de coragem. Ele decide que não vai deixar isso passar batido. Se ele puder, vai proteger a escolha.
vai fazer o que for possível para que o próximo Papa seja alguém de verdade, alguém com coração limpo. Agora sim, começa o conclave. Todos os cardeais entram na Capela Sistina, um lugar lindo, cheio de arte, mas que, naquele momento, vira um campo de batalha silenciosa. Eles são trancados lá dentro. Ninguém entra, ninguém sai. Sem celular, sem notícias do mundo lá fora. Só eles, suas consciências e a responsabilidade de escolher o novo Papa. Nosso protagonista tá lá também, com a cabeça a mil. Ele já sabe que tem gente tentando manipular tudo. Já sacou que tem um cardeal podre no meio. E sabe que se esse cara for escolhido, a igreja vai se afundar. Mas agora, com todos dentro da capela, não tem mais muito o que fazer além de observar. E agir com sabedoria. Começa a primeira votação. Cada cardeal escreve o nome de quem acha que deve ser o novo Papa e deposita numa urna especial. Depois eles contam os votos. A fumaça sobe pela chaminé. Preta. Isso quer dizer que ninguém foi escolhido ainda. E essa cena se repete. Votam, contam, fumaça preta. Votam de novo. Nada. Enquanto isso, o clima lá dentro vai ficando mais pesado. Tem cardeal pressionando outros, tipo, você devia apoiar fulano. Pensa na estabilidade da igreja. Ele tem bons contatos políticos. O protagonista vê tudo isso e vai ficando mais inquieto. Ele tenta conversar com os cardeais mais neutros, aqueles que ainda não estão totalmente influenciados. Mostra suas preocupações sem acusar diretamente ninguém. Fala com calma, mas firme. Tenta abrir os olhos da galera, tipo... Gente, isso aqui não é um jogo político. A gente não tá elegendo um presidente, a gente tá escolhendo um líder espiritual. É com Deus, não com interesses. Enquanto isso, o tal cardeal corrompido começa a ganhar força. Muitos votos vão para ele. E aí o protagonista começa a perceber que talvez precise arriscar mais. Ele pensa, se eu ficar calado, esse homem vai virar papa. Eu não posso deixar. Mas também não pode simplesmente levantar e acusar na frente de todos. Senão o tiro pode sair pela culatra. Após a morte do papa, este homem ficou com a difícil missão de coordenar o conclave para eleger o novo líder da maior igreja do mundo. Uma grande responsabilidade que ele sentiu pesar sobre os seus ombros, pois já sabia quais interesses estavam envolvidos no coração de muitos que se candidatavam para se tornarem o novo Papa. Um homem que precisará de muita coragem e direção de Deus para reconhecer aqueles que são verdadeiros e os que estão agindo em benefício próprio. Uma missão que envolverá muitos interesses humanos, mas, para que o sucessor do Papa seja alguém que tenha seu coração voltado para o bem das pessoas que lidera, um grande plano de ação e a busca de aliados fiéis será a única forma de alcançar este objetivo. Uma eleição que, se não for feita da forma correta, tem o poder de mudar os rumos na maior igreja do mundo e colocar o poder nas mãos de uma pessoa errada, com a firme esperança de que Deus iria lhe fortalecer e lhe guiar nesta importante missão. Ele aceita o desafio e enfrenta tudo e todos, para que o novo Papa seja o homem escolhido por Deus. Tudo começa com uma notícia que balança o mundo. O Papa morreu. Sim, o líder da Igreja Católica, a figura mais respeitada por milhões de pessoas, simplesmente partiu. E quando isso acontece, a coisa fica séria. Porque, veja só, alguém vai ter que assumir esse lugar. E não é qualquer pessoa que pode ser o novo Papa. Precisa ser alguém escolhido com muito cuidado, oração e, claro, estratégia. É aí que entra o nosso protagonista, um cardeal quieto, observador, mas super inteligente. Ele não queria esse peso todo, mas acabou ficando com a missão de organizar o conclave, que é basicamente um tipo de eleição secreta onde os cardeais do mundo inteiro se juntam para escolher o novo Papa. Só que, diferente de uma eleição comum, esse negócio acontece trancado, com todo mundo isolado, sem celular, sem jornal, sem nada. Só eles, suas orações e suas intenções. Logo que a morte do Papa é anunciada, o Vaticano entra num ritmo diferente. Tem gente chorando, claro, mas tem também quem já começa a se mexer nos bastidores, tipo, é agora, hein? É minha chance. E o nosso cardeal percebe isso rapidinho. Ele vê que por trás dos rostos sérios e das palavras bonitas, tem muita gente jogando sujo. Tem cardeal que quer poder, influência, status. E isso começa a deixar o clima tenso, tipo aqueles filmes de espionagem onde você nunca sabe quem é do bem de verdade. Enquanto o mundo inteiro espera para saber quem vai ser o novo Papa,
Dentro do Vaticano, a movimentação é intensa. O protagonista precisa cuidar de tudo, desde as cerimônias de despedida até a preparação do local do conclave, que é a Capela Sistina. E, meu amigo, não é só chegar e mandar todo mundo votar. Tem protocolo, tem tradição, tem regras que vêm de séculos atrás. E todo mundo de olho em cada detalhe. Só que o mais doido é que, enquanto ele cuida de tudo isso, ele vai percebendo que a coisa é muito mais profunda. Ele escuta conversas, recebe bilhetes, vê atitudes que mostram que tem gente ali mais preocupada com seus próprios interesses do que com a missão de liderar milhões de fiéis. E isso começa a incomodar ele de verdade. Não porque ele quer o cargo, longe disso, mas porque ele sente que precisa proteger a igreja, mesmo que isso signifique bater de frente com os mais poderosos. A primeira parte do filme mostra isso de forma bem intensa. A gente vê os cardeais chegando de vários países, cada um com seu estilo. Tem os mais espirituais, os políticos, os discretos, os vaidosos. Parece até um jogo de xadrez. E no meio de tudo isso, o protagonista começa a montar um quebra-cabeça. Quem realmente está pronto para isso? E quem só quer usar a batina como escudo para esconder ambição? Ah, e tem um detalhe que não dá para esquecer. Ele começa a sentir o peso da responsabilidade. Tipo, e se eu errar em confiar em alguém? E se essa escolha mudar tudo para pior? Ele se vê num fogo cruzado, sem saber em quem confiar, mas ainda assim firme. Porque no fundo, ele acredita que Deus vai mostrar o caminho certo. Só que ele também entende que precisa fazer a parte dele, observar bem, escutar o que não está sendo dito e até desconfiar dos mais carismáticos. O clima já estava meio tenso com a morte do Papa, mas agora a coisa fica ainda mais complicada. Começa aquela movimentação nos bastidores. Sabe quando parece que tá todo mundo calmo, mas no fundo tá rolando uma guerra silenciosa? Pois é isso. Os cardeais chegaram, cada um com sua malinha, com cara de santo, rezando e tudo mais. Mas alguns ali, mano, estavam com a cabeça em outra coisa. Poder. Sim, poder. Ser papa não é só rezar e dar bênção. É mandar em muita coisa, mexer em decisões gigantescas, influenciar milhões de pessoas. E tem gente que quer isso de qualquer jeito. O nosso protagonista começa a perceber isso com mais clareza. Ele vê um cardeal se encontrando escondido com outro, cochichando. Vê um grupo tentando convencer outros cardeais a votarem em um certo nome. Começa o jogo de alianças, tipo: se você votar em mim agora, depois eu te coloco numa posição importante. Um troca-troca de favores. A política entra com tudo. E o pior, tudo isso acontecendo dentro do Vaticano, que teoricamente devia ser o lugar mais puro, né? Mas ali dentro, a realidade é outra. Não é só oração. Tem muito jogo sujo rolando. E o nosso cardeal, que só queria fazer o que era certo, começa a se sentir meio encurralado. Ele tenta conversar com alguns cardeais mais próximos, gente que ele achava que dava para confiar. Fala dos riscos, da importância de escolher alguém realmente guiado por Deus. Mas nem todos querem ouvir. Alguns dão aquele sorriso amarelo e dizem: temos que ser estratégicos. Outros já nem disfarçam. Dizem na cara dura que a igreja precisa de um papa forte, alguém que saiba negociar com o mundo. Nesse meio tempo, o protagonista começa a investigar mais. Ele não quer acusar ninguém sem provas, mas também não pode ficar de braços cruzados. Então ele começa a juntar informações. Quem está se encontrando com quem está prometendo o quê. Ele se torna tipo um detetive, andando pelos corredores do Vaticano, observando, ouvindo, ligando os pontos. E aí vem uma das partes mais pesadas. Ele descobre que tem um dos candidatos que está envolvido com corrupção fora da igreja. Isso mesmo, um cardeal importante, super respeitado, que muita gente já estava considerando como futuro papa, mas que, por trás, estava metido em escândalo financeiro com gente poderosa de fora. É aí que o nosso cardeal entende. Se esse cara for escolhido, a igreja pode se afundar num mar de escândalos. Mas como contar isso para os outros? Se ele simplesmente abrir a boca e acusar, vão dizer que ele está tentando manipular a eleição. Vão virar contra ele. Então ele precisa achar outro jeito. E nisso, o tempo está passando. O conclave está chegando. Os cardeais vão ser trancados na Capela Sistina e de lá só saem quando o novo papa for escolhido. E não para por aí. Enquanto tudo isso rola, o nosso protagonista também lida com um monte de dúvida interna. Ele começa a pensar: será que eu tô vendo coisa onde não tem?
Será que é paranoia minha? Será que sou eu que estou sendo usado por algum plano maior sem perceber? É uma montanha-russa emocional. Ele reza, pede sinais, pede sabedoria. Só que quanto mais ele escuta, mais ele observa, mais claro tudo fica. Tem cardeais que não estão ali para servir, estão ali para mandar. E isso faz ele se encher de coragem. Ele decide que não vai deixar isso passar batido. Se ele puder, vai proteger a escolha. Vai fazer o que for possível para que o próximo Papa seja alguém de verdade, alguém com coração limpo. Agora sim, começa o conclave. Todos os cardeais entram na Capela Sistina, um lugar lindo, cheio de arte, mas que, naquele momento, vira um campo de batalha silenciosa. Eles são trancados lá dentro. Ninguém entra, ninguém sai. Sem celular, sem notícias do mundo lá fora. Só eles, suas consciências e a responsabilidade de escolher o novo Papa. Nosso protagonista tá lá também, com a cabeça a mil. Ele já sabe que tem gente tentando manipular tudo. Já sacou que tem um cardeal podre no meio. E sabe que se esse cara for escolhido, a igreja vai se afundar. Mas agora, com todos dentro da capela, não tem mais muito o que fazer além de observar. E agir com sabedoria. Começa a primeira votação. Cada cardeal escreve o nome de quem acha que deve ser o novo Papa e deposita numa urna especial. Depois eles contam os votos. A fumaça sobe pela chaminé. Preta. Isso quer dizer que ninguém foi escolhido ainda. E essa cena se repete. Votam, contam, fumaça preta. Votam de novo. Nada. Enquanto isso, o clima lá dentro vai ficando mais pesado. Tem cardeal pressionando outros, tipo, você devia apoiar fulano. Pensa na estabilidade da igreja. Ele tem bons contatos políticos. O protagonista vê tudo isso e vai ficando mais inquieto. Ele tenta conversar com os cardeais mais neutros, aqueles que ainda não estão totalmente influenciados. Mostra suas preocupações sem acusar diretamente ninguém. Fala com calma, mas firme. Tenta abrir os olhos da galera, tipo, gente, isso aqui não é um jogo político. A gente não tá elegendo um presidente, a gente tá escolhendo um líder espiritual. É com Deus, não com interesses. Enquanto isso, o tal cardeal corrompido começa a ganhar força. Muitos votos vão para ele. E aí o protagonista começa a perceber que talvez precise arriscar mais. Ele pensa, se eu ficar calado, esse homem vai virar papa. Eu não posso deixar. Mas também não pode simplesmente levantar e acusar na frente de todos. Senão o tiro pode sair pela culatra. Após a morte do papa, este homem ficou com a difícil missão de coordenar o conclave para eleger o novo líder da maior igreja do mundo. Uma grande responsabilidade que ele sentiu pesar sobre os seus ombros, pois já sabia quais interesses estavam envolvidos no coração de muitos que se candidatavam para se tornarem o novo Papa. Um homem que precisará de muita coragem e direção de Deus para reconhecer aqueles que são verdadeiros e os que estão agindo em benefício próprio. Uma missão que envolverá muitos interesses humanos, mas, para que o sucessor do Papa seja alguém que tenha seu coração voltado para o bem das pessoas que lidera, um grande plano de ação e a busca de aliados fiéis será a única forma de alcançar este objetivo. Uma eleição que, se não for feita da forma correta, tem o poder de mudar os rumos na maior igreja do mundo e colocar o poder nas mãos de uma pessoa errada. Com a firme esperança de que Deus iria lhe fortalecer e lhe guiar nesta importante missão, ele aceita o desafio e enfrenta tudo e todos, para que o novo Papa seja o homem escolhido por Deus. Tudo começa com uma notícia que balança o mundo. O Papa morreu. Sim, o líder da Igreja Católica, a figura mais respeitada por milhões de pessoas, simplesmente partiu. E quando isso acontece, a coisa fica séria. Porque, veja só, alguém vai ter que assumir esse lugar. E não é qualquer pessoa que pode ser o novo Papa. Precisa ser alguém escolhido com muito cuidado, oração e, claro, estratégia. É aí que entra o nosso protagonista, um cardeal quieto, observador, mas super inteligente. Ele não queria esse peso todo, mas acabou ficando com a missão de organizar o conclave, que é basicamente um tipo de eleição secreta onde os cardeais do mundo inteiro se juntam para escolher o novo Papa. Só que, diferente de uma eleição comum, esse negócio acontece trancado, com todo mundo isolado, sem celular, sem jornal, sem nada. Só eles, suas orações e suas intenções. Logo que a morte do Papa é anunciada, o Vaticano entra num ritmo diferente. Tem gente chorando, claro,
Mas tem também quem já começa a se mexer nos bastidores, tipo, é agora, hein? É minha chance. E o nosso cardeal percebe isso rapidinho. Ele vê que por trás dos rostos sérios e das palavras bonitas, tem muita gente jogando sujo. Tem cardeal que quer poder, influência, status. E isso começa a deixar o clima tenso, tipo aqueles filmes de espionagem onde você nunca sabe quem é do bem de verdade. Enquanto o mundo inteiro espera para saber quem vai ser o novo Papa, dentro do Vaticano a movimentação é intensa. O protagonista precisa cuidar de tudo, desde as cerimônias de despedida até a preparação do local do conclave, que é a Capela Sistina. E, meu amigo, não é só chegar e mandar todo mundo votar. Tem protocolo, tem tradição, tem regras que vêm de séculos atrás. E todo mundo de olho em cada detalhe. Só que o mais doido é que, enquanto ele cuida de tudo isso, ele vai percebendo que a coisa é muito mais profunda. Ele escuta conversas, recebe bilhetes, vê atitudes que mostram que tem gente ali mais preocupada com seus próprios interesses do que com a missão de liderar milhões de fiéis. E isso começa a incomodar ele de verdade. Não porque ele quer o cargo, longe disso, mas porque ele sente que precisa proteger a igreja, mesmo que isso signifique bater de frente com os mais poderosos. A primeira parte do filme mostra isso de forma bem intensa. A gente vê os cardeais chegando de vários países, cada um com seu estilo. Tem os mais espirituais, os políticos, os discretos, os vaidosos. Parece até um jogo de xadrez. E no meio de tudo isso, o protagonista começa a montar um quebra-cabeça. Quem realmente está pronto para isso? E quem só quer usar a batina como escudo para esconder ambição? Ah, e tem um detalhe que não dá para esquecer. Ele começa a sentir o peso da responsabilidade. Tipo, e se eu errar em confiar em alguém? E se essa escolha mudar tudo para pior? Ele se vê num fogo cruzado, sem saber em quem confiar, mas ainda assim firme. Porque no fundo, ele acredita que Deus vai mostrar o caminho certo. Só que ele também entende que precisa fazer a parte dele, observar bem, escutar o que não está sendo dito e até desconfiar dos mais carismáticos. O clima já estava meio tenso com a morte do Papa, mas agora a coisa fica ainda mais complicada. Começa aquela movimentação nos bastidores. Sabe quando parece que tá todo mundo calmo, mas no fundo tá rolando uma guerra silenciosa? Pois é isso. Os cardeais chegaram, cada um com sua malinha, com cara de santo, rezando e tudo mais. Mas alguns ali, mano, estavam com a cabeça em outra coisa. Poder. Sim, poder. Ser papa não é só rezar e dar bênção. É mandar em muita coisa, mexer em decisões gigantescas, influenciar milhões de pessoas. E tem gente que quer isso de qualquer jeito. O nosso protagonista começa a perceber isso com mais clareza. Ele vê um cardeal se encontrando escondido com outro, cochichando. Vê um grupo tentando convencer outros cardeais a votarem em um certo nome. Começa o jogo de alianças, tipo: se você votar em mim agora, depois eu te coloco numa posição importante. Um troca-troca de favores. A política entra com tudo. E o pior, tudo isso acontecendo dentro do Vaticano, que teoricamente devia ser o lugar mais puro, né? Mas ali dentro, a realidade é outra. Não é só oração. Tem muito jogo sujo rolando. E o nosso cardeal, que só queria fazer o que era certo, começa a se sentir meio encurralado. Ele tenta conversar com alguns cardeais mais próximos, gente que ele achava que dava para confiar. Fala dos riscos, da importância de escolher alguém realmente guiado por Deus. Mas nem todos querem ouvir. Alguns dão aquele sorriso amarelo e dizem: temos que ser estratégicos. Outros já nem disfarçam. Dizem na cara dura que a igreja precisa de um papa forte, alguém que saiba negociar com o mundo. Nesse meio tempo, o protagonista começa a investigar mais. Ele não quer acusar ninguém sem provas, mas também não pode ficar de braços cruzados. Então ele começa a juntar informações. Quem está se encontrando com quem está prometendo o quê. Ele se torna tipo um detetive, andando pelos corredores do Vaticano, observando, ouvindo, ligando os pontos. E aí vem uma das partes mais pesadas. Ele descobre que tem um dos candidatos que está envolvido com corrupção fora da igreja. Isso mesmo, um cardeal importante, super respeitado, que muita gente já estava considerando como futuro papa, mas que, por trás, estava metido em escândalo financeiro com gente poderosa de fora. É aí que o nosso cardeal entende. Se esse cara for escolhido, a igreja pode se afundar num mar de escândalos. Mas como contar isso para os outros?
Se ele simplesmente abrir a boca e acusar, vão dizer que ele está tentando manipular a eleição. Vão virar contra ele. Então ele precisa achar outro jeito. E nisso, o tempo está passando. O conclave está chegando. Os cardeais vão ser trancados na Capela Sistina e de lá só saem quando o novo Papa for escolhido. E não para por aí. Enquanto tudo isso rola, o nosso protagonista também lida com um monte de dúvida interna. Ele começa a pensar: será que eu tô vendo coisa onde não tem? Será que é paranoia minha? Será que sou eu que tô sendo usado por algum plano maior sem perceber? É uma montanha-russa emocional. Ele reza, pede sinais, pede sabedoria. Só que quanto mais ele escuta, mais ele observa, mais claro tudo fica. Tem cardeais que não estão ali para servir, estão ali para mandar. E isso faz ele se encher de coragem. Ele decide que não vai deixar isso passar batido. Se ele puder, vai proteger a escolha. Vai fazer o que for possível para que o próximo Papa seja alguém de verdade, alguém com coração limpo. Agora sim, começa o conclave. Todos os cardeais entram na Capela Sistina, um lugar lindo, cheio de arte, mas que, naquele momento, vira um campo de batalha silenciosa. Eles são trancados lá dentro. Ninguém entra, ninguém sai. Sem celular, sem notícias do mundo lá fora. Só eles, suas consciências e a responsabilidade de escolher o novo Papa. Nosso protagonista está lá também, com a cabeça a mil. Ele já sabe que tem gente tentando manipular tudo. Já sacou que tem um cardeal podre no meio. E sabe que se esse cara for escolhido, a igreja vai se afundar. Mas agora, com todos dentro da capela, não tem mais muito o que fazer além de observar. E agir com sabedoria. Começa a primeira votação. Cada cardeal escreve o nome de quem acha que deve ser o novo Papa e deposita numa urna especial. Depois eles contam os votos. A fumaça sobe pela chaminé. Preta. Isso quer dizer que ninguém foi escolhido ainda. E essa cena se repete. Votam, contam, fumaça preta. Votam de novo. Nada. Enquanto isso, o clima lá dentro vai ficando mais pesado. Tem cardeal pressionando outros, tipo, você devia apoiar fulano. Pensa na estabilidade da igreja. Ele tem bons contatos políticos. O protagonista vê tudo isso e vai ficando mais inquieto. Ele tenta conversar com os cardeais mais neutros, aqueles que ainda não estão totalmente influenciados. Mostra suas preocupações sem acusar diretamente ninguém. Fala com calma, mas firme. Tenta abrir os olhos da galera, tipo, gente, isso aqui não é um jogo político. A gente não está elegendo um presidente, a gente está escolhendo um líder espiritual. É com Deus, não com interesses. Enquanto isso, o tal cardeal corrompido começa a ganhar força. Muitos votos vão para ele. E aí o protagonista começa a perceber que talvez precise arriscar mais. Ele pensa, se eu ficar calado, esse homem vai virar papa. Eu não posso deixar. Mas também não pode simplesmente levantar e acusar na frente de todos. Senão o tiro pode sair pela culatra. Após a morte do papa, este homem ficou com a difícil missão de coordenar o conclave para eleger o novo líder da maior igreja do mundo. Uma grande responsabilidade que ele sentiu pesar sobre os seus ombros, pois já sabia quais interesses estavam envolvidos no coração de muitos que se candidatavam para se tornarem o novo Papa. Um homem que precisará de muita coragem e direção de Deus para reconhecer aqueles que são verdadeiros e os que estão agindo em benefício próprio. Uma missão que envolverá muitos interesses humanos, mas, para que o sucessor do Papa seja alguém que tenha seu coração voltado para o bem das pessoas que lidera, um grande plano de ação e a busca de aliados fiéis será a única forma de alcançar este objetivo. Uma eleição que, se não for feita da forma correta, tem o poder de mudar os rumos na maior igreja do mundo e colocar o poder nas mãos de uma pessoa errada, com a firme esperança de que Deus iria lhe fortalecer e lhe guiar nesta importante missão. Ele aceita o desafio e enfrenta tudo e todos, para que o novo Papa seja o homem escolhido por Deus. Tudo começa com uma notícia que balança o mundo. O Papa morreu. Sim, o líder da Igreja Católica, a figura mais respeitada por milhões de pessoas, simplesmente partiu. E quando isso acontece, a coisa fica séria. Porque, veja só, alguém vai ter que assumir esse lugar. E não é qualquer pessoa que pode ser o novo Papa. Precisa ser alguém escolhido com muito cuidado, oração e, claro, estratégia. É aí que entra o nosso protagonista, um cardeal quieto, observador, mas super inteligente. Ele não queria esse peso todo,
mas acabou ficando com a missão de organizar o conclave, que é basicamente um tipo de eleição secreta onde os cardeais do mundo inteiro se juntam para escolher o novo papa. Só que, diferente de uma eleição comum, esse negócio acontece trancado, com todo mundo isolado, sem celular, sem jornal, sem nada. Só eles, suas orações e suas intenções. Logo que a morte do Papa é anunciada, o Vaticano entra num ritmo diferente. Tem gente chorando, claro, mas tem também quem já começa a se mexer nos bastidores, tipo, é agora, hein? É minha chance. E o nosso cardeal percebe isso rapidinho. Ele vê que por trás dos rostos sérios e das palavras bonitas, tem muita gente jogando sujo. Tem cardeal que quer poder, influência, status. E isso começa a deixar o clima tenso, tipo aqueles filmes de espionagem onde você nunca sabe quem é do bem de verdade. Enquanto o mundo inteiro espera para saber quem vai ser o novo Papa, dentro do Vaticano a movimentação é intensa. O protagonista precisa cuidar de tudo, desde as cerimônias de despedida até a preparação do local do conclave, que é a Capela Sistina. E, meu amigo, não é só chegar e mandar todo mundo votar. Tem protocolo, tem tradição, tem regras que vêm de séculos atrás. E todo mundo de olho em cada detalhe. Só que o mais doido é que, enquanto ele cuida de tudo isso, ele vai percebendo que a coisa é muito mais profunda. Ele escuta conversas, recebe bilhetes, vê atitudes que mostram que tem gente ali mais preocupada com seus próprios interesses do que com a missão de liderar milhões de fiéis. E isso começa a incomodar ele de verdade. Não porque ele quer o cargo, longe disso, mas porque ele sente que precisa proteger a igreja, mesmo que isso signifique bater de frente com os mais poderosos. A primeira parte do filme mostra isso de forma bem intensa. A gente vê os cardeais chegando de vários países, cada um com seu estilo. Tem os mais espirituais, os políticos, os discretos, os vaidosos. Parece até um jogo de xadrez. E no meio de tudo isso, o protagonista começa a montar um quebra-cabeça. Quem realmente está pronto para isso? E quem só quer usar a batina como escudo para esconder ambição? Ah, e tem um detalhe que não dá para esquecer. Ele começa a sentir o peso da responsabilidade. Tipo, e se eu errar em confiar em alguém? E se essa escolha mudar tudo para pior? Ele se vê num fogo cruzado, sem saber em quem confiar, mas ainda assim firme. Porque no fundo, ele acredita que Deus vai mostrar o caminho certo. Só que ele também entende que precisa fazer a parte dele, observar bem, escutar o que não está sendo dito e até desconfiar dos mais carismáticos. O clima já estava meio tenso com a morte do Papa, mas agora a coisa fica ainda mais complicada. Começa aquela movimentação nos bastidores. Sabe quando parece que tá todo mundo calmo, mas no fundo tá rolando uma guerra silenciosa? Pois é isso. Os cardeais chegaram, cada um com sua malinha, com cara de santo, rezando e tudo mais. Mas alguns ali, mano, estavam com a cabeça em outra coisa. Poder. Sim, poder. Ser papa não é só rezar e dar bênção. É mandar em muita coisa, mexer em decisões gigantescas, influenciar milhões de pessoas. E tem gente que quer isso de qualquer jeito. O nosso protagonista começa a perceber isso com mais clareza. Ele vê um cardeal se encontrando escondido com outro, cochichando. Vê um grupo tentando convencer outros cardeais a votarem em um certo nome. Começa o jogo de alianças, tipo: se você votar em mim agora, depois eu te coloco numa posição importante. Um troca-troca de favores. A política entra com tudo. E o pior, tudo isso acontecendo dentro do Vaticano, que teoricamente devia ser o lugar mais puro, né? Mas ali dentro, a realidade é outra. Não é só oração. Tem muito jogo sujo rolando. E o nosso cardeal, que só queria fazer o que era certo, começa a se sentir meio encurralado. Ele tenta conversar com alguns cardeais mais próximos, gente que ele achava que dava para confiar. Fala dos riscos, da importância de escolher alguém realmente guiado por Deus. Mas nem todos querem ouvir. Alguns dão aquele sorriso amarelo e dizem: temos que ser estratégicos. Outros já nem disfarçam. Dizem na cara dura que a igreja precisa de um papa forte, alguém que saiba negociar com o mundo. Nesse meio tempo, o protagonista começa a investigar mais. Ele não quer acusar ninguém sem provas, mas também não pode ficar de braços cruzados. Então ele começa a juntar informações. Quem está se encontrando com quem está prometendo o quê.
Ele se torna tipo um detetive, andando pelos corredores do Vaticano, observando, ouvindo, ligando os pontos. E aí vem uma das partes mais pesadas. Ele descobre que tem um dos candidatos que está envolvido com corrupção fora da igreja. Isso mesmo, um cardeal importante, super respeitado, que muita gente já estava considerando como futuro papa, mas que, por trás, estava metido em escândalo financeiro com gente poderosa de fora. É aí que o nosso cardeal entende. Se esse cara for escolhido, a igreja pode se afundar num mar de escândalos. Mas como contar isso para os outros? Se ele simplesmente abrir a boca e acusar, vão dizer que ele está tentando manipular a eleição. Vão virar contra ele. Então ele precisa achar outro jeito. E nisso, o tempo está passando. O conclave está chegando. Os cardeais vão ser trancados na Capela Sistina e de lá só saem quando o novo papa for escolhido. E não para por aí. Enquanto tudo isso rola, o nosso protagonista também lida com um monte de dúvida interna. Ele começa a pensar: será que eu tô vendo coisa onde não tem? Será que é paranoia minha? Será que sou eu que tô sendo usado por algum plano maior sem perceber? É uma montanha-russa emocional. Ele reza, pede sinais, pede sabedoria. Só que quanto mais ele escuta, mais ele observa, mais claro tudo fica. Tem cardeais que não estão ali para servir, estão ali para mandar. E isso faz ele se encher de coragem. Ele decide que não vai deixar isso passar batido. Se ele puder, vai proteger a escolha. Vai fazer o que for possível para que o próximo papa seja alguém de verdade, alguém com coração limpo. Agora sim, começa o conclave. Todos os cardeais entram na Capela Sistina, um lugar lindo, cheio de arte, mas que, naquele momento, vira um campo de batalha silenciosa. Eles são trancados lá dentro. Ninguém entra, ninguém sai. Sem celular, sem notícias do mundo lá fora. Só eles, suas consciências e a responsabilidade de escolher o novo papa. Nosso protagonista tá lá também, com a cabeça a mil. Ele já sabe que tem gente tentando manipular tudo. Já sacou que tem um cardeal podre no meio. E sabe que se esse cara for escolhido, a igreja vai se afundar. Mas agora, com todos dentro da capela, não tem mais muito o que fazer além de observar. E agir com sabedoria. Começa a primeira votação. Cada cardeal escreve o nome de quem acha que deve ser o novo papa e deposita numa urna especial. Depois eles contam os votos. A fumaça sobe pela chaminé. Preta. Isso quer dizer que ninguém foi escolhido ainda. E essa cena se repete. Votam, contam, fumaça preta. Votam de novo. Nada. Enquanto isso, o clima lá dentro vai ficando mais pesado. Tem cardeal pressionando outros, tipo, você devia apoiar fulano. Pensa na estabilidade da igreja. Ele tem bons contatos políticos. O protagonista vê tudo isso e vai ficando mais inquieto. Ele tenta conversar com os cardeais mais neutros, aqueles que ainda não estão totalmente influenciados. Mostra suas preocupações sem acusar diretamente ninguém. Fala com calma, mas firme. Tenta abrir os olhos da galera, tipo: gente, isso aqui não é um jogo político. A gente não tá elegendo um presidente, a gente tá escolhendo um líder espiritual. É com Deus, não com interesses. Enquanto isso, o tal cardeal corrompido começa a ganhar força. Muitos votos vão para ele. E aí o protagonista começa a perceber que talvez precise arriscar mais. Ele pensa: se eu ficar calado, esse homem vai virar papa. Eu não posso deixar. Mas também não pode simplesmente levantar e acusar na frente de todos. Senão o tiro pode sair pela culatra. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.